Saudações a todos! Eu sou a criatura que vocês conhecem como Eric e hoje vou mostrar para vocês como fazer cota de malha. Esse é o primeiro vídeo de uma série que eu estou organizando e nele vou mostrar como fazer os anéis e como unir eles de modo a fazer o padrão da malha em si. Em vídeos futuros eu vou mostrar como fazer peças maiores como essas, além de alguns detalhezinhos como outros tipos de padrão e alguns outros detalhes desse processo. Então, vamos lá! O começo de todo esse processo é enrolar o arame. Então, o arame que eu geralmente uso é desse tipo aqui, é um arame galvanizado 16, então ele tem 1,65 milímetro de diâmetro. E, claro, o arame que você vai usar depende muito do projeto que você vai fazer, ou do tamanho de anel que você vai utilizar para definir o quão aberta ou fechada vai ser sua malha. Mas o arame 16 eu acho que ele é um bom ponto de partida. Quase todos os projetos que eu fiz até agora, eu fiz usando ele. Então primeiro eu vou mostrar a maneira mais simples, a que menos requer ferramenta, para se enrolar o arame. Foi assim inclusive que eu comecei. Então, você tem que ir atrás de um prego desses aqui. É basicamente o maior tamanho de prego que você encontra em lojas de ferragem. Você vai precisar de algum tipo de alicate que consiga segurar tanto o prego quanto uma pontinha do arame ao mesmo tempo, e um alicate de corte, para você poder cortar os anéis depois. Então, para fazer as coisas nesse processo, você vai ter que colocar uma ponta desse arame e esse prego sendo segurados ao mesmo tempo pelo alicate. Pode ser um alicate assim, pode ser aquele alicate comum de bico chato. Depende do que você conseguir ou que você já tiver. Colocar o arame junto com o prego no começo é um pouquinho difícil, mas já se pega o jeito. Então, segurando o arame e o prego com o alicate, tenta segurar bem firme para não soltar, você começa a enrolar manualmente mesmo. Eu pessoalmente gosto de enrolar bem junto e depois que soltar esse arame enrolado, dar uma separada que vai facilitar na hora de você cortar. Cuidado para não ficar se enroscando no arame, que nem eu estou fazendo agora. E aí você vai. Uma vez que você terminou de enrolar, pode soltar o alicate e puxa esse rolinho para fora do prego. Aí, para facilitar um pouco sua vida, você vai pegar um par de alicates. Esses alicates de bico fino você vai precisar depois também na hora de juntar os anéis, então é bom você providenciar. E você pega e estica um pouquinho, não muito para não perder a forma dos anéis também. Só tem um espacinho entre eles. Daí com eles mais soltos assim, você pega um alicate de corte e pode ir cortando. Tentando cortar certinho o tamanho de uma volta desse rolinho de arame. Agora, o processo que eu considero ideal é usar uma manivela de aço como essa aqui. Essa é uma barrinha de aço redonda que eu dobrei usando a forja e a bigorna. Também fiz um pequeno furo aqui, para poder passar a ponta do arame. E junto dessa manivela tem uma armação de madeira, para você prender ela e poder girar ela à vontade. Assim você vai ter um rendimento muito melhor. Você vai conseguir
girar o arame mais rápido e com menos esforço. Alternativamente, você pode também improvisar uma manivela cortando e soldando uma barra nesse formato. Tem gente que prefere, no lugar de dobrar, colocar uma parafusadeira ou algum motor elétrico para girar. Vai do que você preferir ou tiver acesso mesmo. E com uma armação dessas, você também pode utilizar barras de tamanhos diferentes, de espessuras diferentes, para fazer anéis de diversos tamanhos, que daí você pode adaptar a outros projetos. Usando essa armação, é interessante você fixar bem ela na sua mesa, porque senão vai ficar difícil manter ela no lugar. Então, parafuse se for uma mesa que você for usar só para isso, ou use um sargento ou algo assim. Bom, 2 no caso, para ela não girar também na posição. Em seguida, você corta 2 pedaços de arame, mais ou menos do mesmo tamanho. Eu, com as medidas que eu uso aqui, considero que 3 voltas é o suficiente. E já já eu explico por que eu uso 2 rolos cortados ao mesmo tempo. Então agora você coloca o arame na manivela. Você passa um pouco ele pelo buraco, gira uma meia volta. É importante você voltar um pouco aqui, porque senão vai ficar bem difícil de cortar ele fora depois. E aí você termina de dar esse giro, porque é aqui assim que você vai cortar na hora de soltar o arame. E como eu uso 2 rolos ao mesmo tempo, eu vou dar uma entortada aqui nessa ponta. E também fazer um gancho na outra ponta, no caso do outro rolo, e prender aqui. Com as 2 pontas presas uma na outra, você pode começar a enrolar. É importante manter um pouco de tensão nos arames, para eles não começarem a desviar. E tentar enrolar eles bem junto, tentar fazer uma mola bem fechada. Aqui no final, que é um tanto difícil segurar por causa da ponta, eu recomendo que daí você pegue um alicate para segurar e ir até o fim. Primeiro um, depois o outro. E nessa altura, você pode daí colocar o alicate por cima e pressionar um pouco para assentar as 2 pontas, mais rente à barra. E pode fazer o mesmo caso tenha ficado alguma parte um tanto levantada nesse rolo, para ficar mais homogêneo. Terminada a enrolação, pega seu alicate de corte e corta aquele pedacinho extra que você passou pelo buraco. Termina de soltar ele. Ops. E aí você pode tirar o rolo da armação. E agora, com o rolo removido, você pode começar a cortar os anéis. Primeiro corta o excesso. E agora você vai entender por que eu enrolo de 2 em 2 arames. Quando você faz isso, os anéis que você corta já vêm com a abertura certinha para passar um pelo outro, o que vai facilitar na hora de juntar eles na malha.
O único problema disso é que você pega bem com a ponta do alicate, o que é um pouco mais difícil, é um pouco mais pesado. Por isso que eu uso esse alicate aqui, que ele é de força dupla. Ele tem essa articulação diferente aqui, comparado a um alicate normal, porque você tem uma vantagem mecânica maior e precisa fazer menos força para cortar. Mas eu acho que é um investimento que vale bastante a pena se você pretende fazer, porque vai poupar bastante seu esforço. E aí, você pode simplesmente ir cortando. Cortar o mais próximo de uma volta certinha que você puder. Quando você já tiver um número razoável de anéis cortados, você pode começar a fechar eles. Você não vai fechar todos, você pode fechar mais ou menos metade do que você fez. Isso vai facilitar um pouco na hora de fazer a malha. Então você pega um anel e você vai precisar de um par de alicates de bico fino e vai só pegar e torcer até fechar. Conforme você vai fazendo, você vai pegar o ritmo, vai começar a render mais rápido aos poucos. Tendo já um bom número de anéis abertos e fechados, chegou a hora de começar a unir a malha. O meu método preferido envolve o uso de uma espécie de cabide, que você vai usar para engatar a primeira fileira de anéis e assim ter uma espécie de apoio para você não misturar as linhas. Você pode improvisar esse cabide como eu estou fazendo aqui, com um arame bem grosso, ou até mesmo o próprio arame que você usa para fazer os anéis, ou um fio de cobre ou alguma outra coisa assim. E pode ser uma peça tanto que fique fixa na mesa, em algum suporte, quanto um cabide pequeno que você consiga segurar na sua própria mão. Com o cabide e os anéis em mãos, é hora de começar a juntar. Então, do jeito que eu costumo fazer, eu coloco 10 anéis fechados nesse cabide, fecho e geralmente eu começo a primeira fileira com os anéis virados para o lado direito, como padrão. Então o que você faz, da maneira que eu acho melhor, é pegar um anel aberto. Primeira junção da linha, você pega 2 anéis fechados, engata os 2 no anel aberto. Aí o que você vai fazer é pegar os 2 primeiros anéis dessa primeira linha e você vai engatar. Passa pelo de trás e ao mesmo tempo passa pelo da frente. E aí você fecha esse anel. Para o anel seguinte, você vai pegar um anel fechado e um anel aberto. Passa um pelo outro. O primeiro e o segundo anel que você já juntou e o terceiro dessa primeira linha, engata primeiro no de trás, engata pelo da frente e daí você vai engatar também nesse de baixo, tentando manter o sentido que os anéis estão tomando. Fecha esse. Agora temos o começo de uma peça de cota de malha.
Aí você segue adiante. Um de cada. Une eles. Pega o próximo. 1, 2, 3. E vai assim até o final da sua linha. Uma forma alternativa de fazer a cota de malha, que não requer necessariamente um suporte como esse aqui, envolve você fazer várias pecinhas assim, um anel central, unindo outros 4. Esses 4 no caso fechados. E depois você vai unindo essas peças com anéis abertos. Então, por exemplo, pega uma dessas assim. Passa em 2 anéis. Pega outra peça. Passa em 2 delas. E você tem que observar o sentido dos anéis para a malha fechar do jeito certo, não acabar embaralhando tudo. À medida que você vai fazendo uma peça maior, isso vai se tornando mais fácil. É perfeitamente possível fazer peças grandes assim, eu apenas acho mais fácil se organizar usando esse cabide. Se você estiver trabalhando em cima de uma mesa, você já pode deixar os anéis fechados e abertos previamente unidos, sem fechar, é claro, e simplesmente pegando eles e engatando na malha que você está fazendo. Você vai ter um rendimento 0,01% maior, mas quando você vai fazer centenas desses, isso faz um pouquinho de diferença, assim. E esse aqui é um módulo de cota de malha que eu padronizei. Muitos projetos que eu faço são construídos em cima dele ou de variações dele. Então ele tem uma largura máxima de 10 anéis, porque são 10 anéis, tem 9, 10, 9, assim por diante. E 9 linhas de altura. Então, se você pretende seguir o meu futuro guia sobre como fazer a camisa, mesmo de cota de malha, já recomendo que você vá acumulando alguns desses aí no seu estoque, que você vai usar bastante deles. E a última coisa a ser mostrada nessa parte é como unir esses módulos. Então você pega, para unir eles verticalmente, você alinha eles, tem que garantir que os anéis estão apontando na mesma direção. Aí você vai usar só anéis abertos agora. Pode começar por ambos os lados, qual você preferir. Vai passar um anel aberto pelo primeiro anel, pelo segundo, e daí vai vir aqui pelo segundo e pelo primeiro, e vai fechar. E mesma coisa de antes, quanto mais anéis você já tiver fechado, mais difícil fica se perder, porque a própria malha vai assumir um formato meio natural. Então, passou em um, passou em outro, passou em um, passou em outro. Fecha. Terminando a união desses dois módulos. E está feita a união. E por último, unindo duas peças horizontalmente. Semelhante a antes, coloque as peças lado a lado. Certifique de que os anéis estão alinhados na mesma direção. Agora você vai pegar um anel aberto e vai passar ele
pelo anel da primeira e da terceira linha, que são as linhas que tem 10 anéis. Aqui. E vai fazer o mesmo no outro pedaço. Aqui. E aqui. E vai fechar. E aí você vai seguir fechando, agora começando com os anéis da terceira linha e unindo eles com os da quinta. E como você, de certa forma, pula uma linha fazendo essa união horizontal, acaba sendo bem mais rápido. Já estamos aqui unindo a sétima e a nona e acabando essa união. E aqui está. Isso aqui é o princípio básico da fabricação de cota de malha. Tem uma infinidade de projetos que você pode desenvolver usando esse princípio básico de fazer e unir os anéis. Esse modo em que cada anel passa por outros 4 é a malha praticamente padrão europeia. Era também o que era usado em armaduras e muitas outras aplicações. A única diferença é que as malhas medievais, no lugar de serem apenas torcidas, elas eram presas com um rebite para que o anel fosse mais resistente, resistisse melhor a golpes de lanças e flechas e afins. Mas a construção do padrão, a forma que os anéis se intercalam, é basicamente essa. Ainda existem outros padrões que eu pretendo explorar em vídeos futuros, mas isso fica para um outro momento. Se você tiver alguma dúvida ou algum comentário que queira fazer, só usar a seção de comentários aí embaixo. E no mais, até a próxima.